Olá pessoal, um bom dia para vocês, um excelente domingo. Hoje pessoal, domingo dia 21 de dezembro, faltam 3 dias para a véspera do Natal. E eu vou deixar para vocês aqui, para vocês refletirem, 2 canções. Uma delas do Roberto e Erasmo. A canção é do Roberto Carlos, mas a letra é do Roberto e Erasmo, que olha só, de 1973, nós vamos voltar lá atrás, em 73. O nome da música é O Homem, da outro é O Escudo. Eu acredito que muita gente nem ouviu falar nessa música. O Escudo é uma canção de 2004, a composição é de Carlos Antônio Moisés. Eu acho que é Carlos Antônio ou Carlos Alberto. Carlos A. Moisés. É uma canção de 2004. Muito conhecida também, eu tenho certeza que você vai saber que canção é essa, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui ao vídeo, porque o Moraes, a gente tem a convicção, diante de suas ações, que Moraes tem um ódio incomparável contra o Bolsonaro. Tentaram matar o Bolsonaro com uma facada, não conseguiram. Tentaram derrubar o cara do poder durante os 4 anos e não conseguiram. É impressionante como as pessoas que não gostam do Bolsonaro não veem essas coisas para ela fazer uma comparação. Mas por que perseguem tanto esse cara? Deixa eu parar para ver. Eles não fazem. Eles parecem até aquelas pessoas que não têm um raciocínio próprio. E hoje a gente está vendo as ações do Moraes porque tudo ele dificulta. Olha, precisa de uma cirurgia, quer exame, vai fazer exame, só o seu exame não vale, tem que ser o exame da Polícia Federal. E é justamente isso que eu quero falar para vocês. A Polícia Federal fez um exame, ficou apavorado, falou, olha, o cara tá mal, precisa fazer uma cirurgia com urgência. E agora tá lá, ele autorizou a cirurgia. Aí se falaram que quando um preso tá nessas condições, risco de vida, merece sim ir para casa, ter uma prisão domiciliar pela idade dele. Não apresenta mais risco nenhum. Mesmo assim, ele diz não, não e não. Ele disse não à prisão domiciliar. A situação do Bolsonaro realmente é muito crítica. E aí a gente percebe, a gente vê que o Moraes, ele tem uma secura, uma sina muito grande. E ele está pouco se lixando quando se fala assim, se ele morrer, igual o Flávio falou, se meu pai morrer, a culpa vai ser sua. Gente, eu acho assim, o ódio dele é tão grande que ele está se lixando para isso. Se morrer, o que vai acontecer com ele? Vou botar você na forca. Você pode falar o que quiser, ele está se lixando, ele está por cima, sabe? Não tem ninguém para me julgar, acabou, fim de papo. A situação do Brasil realmente é muito, muito crítica. Falando-se da Magnitsky, estão falando que houve um acordo, e é nesse ponto aí que eu fico só aguardando, porque disseram que fizeram um acordo para dosimetria, ele já disse que a dosimetria ele autorizou passar, disseram até que ele mexeu, Eu não sei se isso aí é coisa da mídia também, que a mídia inventa muito enfim. Mas a última informação da própria mídia que tem é que ele vai olhar caso a caso. A dosimetria passou na Câmara, no Senado, e vai para ele dar uma olhada. Caiu justamente nas mãos dele. A coisa é tudo aparelhado, é uma coisa impressionante, chega a ser vergonhoso. Não vai para outro ministro, o André Mendonça na vida, caiu na mão dele. E ele já falou que vai olhar caso a caso. E já antecipou, dizendo que Bolsonaro não se enquadra, que não pode cair para 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses, enfim. Então já sabe que ele vai dificultar a vida do Bolsonaro. Nesse caso aí, a gente vê que se isso realmente acontecer, a gente pode dizer que eles passaram uma rasteira na direita e no centrão. Porque os caras provaram-se certo que o Bolsonaro não iria para casa, mas teria aí uma redução bem interessante de pena. Mas ele já falou que o Bolsonaro, não só o Bolsonaro, quanto como os militares. Aí a gente para e pergunta, mas não disseram que a Magnitsky, que houve um acordo com o Trump, que cada dia que passa vai se certificando isso, Já te falaram que um cara lá, o braço direito do Trump, ligou, inclusive participou, mexeram lá para poder aprovar a dosimetria, não tem que ser assim, tem que ser assado. Teve dedo dos Estados Unidos na composição da dosimetria. E aí a gente fala, mas o cara está dizendo que o Bolsonaro não vai ter essa vantagem toda e tal, que vai ter que mexer.
E aí a gente fica com a pulga atrás da orelha, né, gente? Vamos aguardar para ver, porque eu não sou daquelas pessoas que morrem por antecipação, não morro de véspera. Eu morrer quando chegar a hora. Então não adianta a gente ficar se descabelando, tá? Perdendo o nosso sono por causa disso. Mas que realmente é uma coisa esquisita. Uma coisa é certa. O Moraes, ele tá seco por vingança. Ele tá com ódio que é incomparável. Isso aí é uma coisa certa. Vamos falar do Lula. O Lula é outro. Eu quero saber como que o Lula vai ganhar, porque ele fala como se tivesse alguma coisa por trás, e aí vem a desconfiança da população. Como que o cara fala com tanta certeza que o Bolsonaro não vai voltar mais ao poder? Aliás, o Bolsonaro não, ele fala que a direita não vai voltar mais ao poder. E destruindo o Brasil conforme ele está destruído. Mas eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês, alguns vídeos. Primeiro eu quero mostrar sobre a Petrobras. A Petrobras também, falamos do Correio, né? A Petrobras foi uma das que fizeram L e fez muito forte. Tá aqui a situação da Petrobras, ó. Policial tirando barricada da porta de uma das refinarias e mandando os caras, vai embora para casa que aqui não tem vez não. Os caras fazendo greve. Petroleiro fazendo greve. Mas eles não fizeram L? Pois é, vamos lá. Essa é a posição, né, senhor? A carreta não vai conseguir manobrar lá, não. Pode abrir, faz favor. Ligadão, pode ser lugar, vai estudar. O sargento, por que o sargento tá nervoso? Tá entendendo? Olha o gerente aí, olha o gerente da fábrica aí. Ele que vai falar. Aqui não pode entrar ninguém nessa portaria. Povo sem vergonha, tem mais é que se lascar mesmo. Eu lembro que em 2015 eu estava no hotel, eu trabalhava aí na região dos Lagos, e para um senhor fez negócio com o dono do hotel, com o carro dele, um carro de luxo, caríssimo. O dono do hotel estava fazendo uma transação, comprando esse carro com ele. Ele falou, cara, minha vida acabou, eu tinha meus filhos faziam academia, estudavam na melhor escola em Campos, ou Macaé, e eu tive que tirar ele das escolas, tirar da academia, tirar de tudo. Estou vendendo meu carro, já vendi minha casa luxuosa que eu tinha para comprar uma mais simples, por causa da Petrobras. A Petrobras passou por essa mesma situação. Era na época, se não era Dilma, era o Lula, se não era o Lula, não era o Lula mais, era 2015, era a Dilma, né? Foi 2013, foi 2014, 2015. E aconteceu isso, e agora está acontecendo de novo. Eles não tomam vergonha. Não tomam vergonha. O cara não entende, gente. Mesmo que você leve vantagem, você está levando vantagem hoje, mas você lidar com uma pessoa que é corrupta, você vai prejudicar o seu país lá na frente. Se não é você, você vai deixar uma herança negativa para o seu filho, para o seu neto, para os seus sobrinhos, porque você está lidando com uma pessoa que não vale nada, que não presta. É isso que as pessoas não entendem. Bom, agora vamos à questão dos mais necessitados do Brasil. O Lula, a gente sabe que toda a vida o Lula sempre ganhou eleição em cima desse tal de Bolsa Família, que vai ajudar os pobres, que vai ajudar os pobres. Parece que hoje ele tem certeza que não precisa mais do povo para ganhar. Pelo menos é o que a gente vê. Se ele não precisa do povo, como que ele se garante que vai ganhar a eleição? Ou então ele está louco. Ele está louco. Eu tenho certeza que para ele ganhar uma eleição, por mais que as pessoas achem que há alguma coisa por trás, ele precisa de uma porcentagem da população para ganhar. Senão, nada, que vocês estão entendendo, nada, faz com que esse cara chegue no poder. Ele precisa de um limite mínimo de população para poder, né? E ele está aí, e essa população dele, esse mínimo que a gente fala, é justamente aquela classe mais baixa, aquele povo mais necessitado. E ele já está falando há muito tempo que ele vem falando, olha, que aliás o Bolsonaro já falou que é realmente o certo. O certo é você não dar peixe todo dia para a população. É você tem que dar o rio, falar, aquele rio está liberado para você, está aqui a sua vara de pesca, vai lá e pesque. Pesque bastante peixe, venda, fique rico. Essa é a função do governo, dar condições para a população ganhar dinheiro. Não é ficar dando comidinha e deixar esse povo dependente. E o povo, por si só, é preguiçoso. Quando começa a ficar dependente, fica cada vez mais dependente. Ah, não vou trabalhar não, vou arrumar filho que eu ganho em Bolsa Família.
e fica sem vergonha. É um povo sem vergonha. Só que hoje isso está mudando. O Lula está dizendo que vai acabar com o Bolsa Família. Não foi uma vez nem duas que ele falou. E aqui está uma matéria para comprovar para vocês. Vamos lá. Como é que o governo vai comunicar essa nova regra para a saída do Bolsa Família? Pode acabar apanhando por isso? Olha, o governo tem uma estratégia em mente, Márcio, que é justamente dizer o seguinte: olha, o Bolsa Família e outros programas sociais é uma fase de transição e, portanto, a saída dele significa que houve um desenvolvimento do cidadão, que ele conseguiu atingir o seu objetivo de não mais precisar de um programa social. Essa é a ideia que o governo vai emplacar e vai insistir nela. Tanto que ontem o presidente Lula, num evento no Rio de Janeiro, disse que ninguém pode ser pobre eternamente. E essa ideia deve ser repetida exaustivamente nos próximos dias pelo presidente Lula e também pelos ministros do governo. Estava conversando hoje com ministros do Palácio do Planalto que estavam me explicando um pouco dessa estratégia, que é justamente o seguinte: quando sai pessoas do Bolsa Família, significa que outra parte do governo deu resultado, que é a geração de emprego. Então eles vão tentar conectar essas duas ideias para poder mostrar o seguinte: é um programa social, mas é de transição, não é para ser permanente, não é para ser para sempre. A palavra de Deus diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não é a primeira vez que ele rouba uma ideia do Bolsonaro. Inclusive o Flávio Bolsonaro já vem falando isso. A ideia do Bolsonaro era essa: olha, nós vamos incentivar, vamos dar ajuda a você, mas nós vamos incentivar você a sair dessa situação. É uma ideia do Bolsonaro. Agora ele tá, mas o Lula, inclusive nessas campanhas que tem de eleição, né? Ele sempre vai contra. Ele vai acabar com o Bolsa Família. Se isso aqui fosse uma coisa do Bolsonaro, eu tenho certeza que o Lula ia vir falando o contrário. Ele vai acabar com o Bolsa Família, vai deixar o povo com fome. Mas como é ele, né? Enfim. Mas isso aqui é uma ideia do Bolsonaro e é uma ideia correta. Agora, na situação que o Brasil está, eu não sei se isso aqui vai vingar. Tá certo? Eu não sei se isso aqui vai vingar. Porque precisa realmente, para o povo parar de receber ajuda do governo, o povo precisa estar calçado, ter emprego, estar ganhando bem, enfim. O resultado disso aqui, né, porque ele já criou isso aqui, isso foram décadas, botando na cabeça do povo que o governo tem que ajudar. Agora, com essa notícia aqui, talvez a gente vai entender, talvez a gente entenda por que o Lula está sendo esquecido lá no Nordeste. O índice de rejeição do Lula no reduto dele lá no Nordeste tem crescido assustadoramente. Dá uma olhada nessa matéria aqui. A gente mostra agora aqui no telão, talvez o índice que traduza com mais clareza o que é essa queda de popularidade do presidente Lula. Quando a gente enfoca nas regiões do país e pega entre a região Nordeste, perceba, em 17 de dezembro, a aprovação do governo Lula estava na casa dos 49%. Ok, tinha margem de erro, mas a gente tem ali 49%. A gente tem 2 meses depois, gente. Em 2 meses, de 49% caiu para 33%. E a gente está falando da região onde o PT, tradicionalmente, o próprio presidente Lula, a própria figura dele, como nordestino também, tinha sempre um apoio muito grande. E agora essa queda considerável, lembrando que essa região Nordeste concentra 26% do eleitorado e tem uma margem de erro aqui nessa pesquisa de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ainda assim, a diferença surge com grande tamanho. Gente, é uma diferença muito grande. De 49% caiu para 30, tão pequenininho aqui. Caiu assustadoramente. Agora a pergunta que a gente faz é a seguinte: e aí, como é que ele vai fazer para ganhar? Porque essa semana mesmo ele bateu no peito dizendo que a direita não volta mais ao poder. E aí, como é que faz? Ele está confiando em quê ou no quê? Pois é. Meus amigos, o fecho está se fechando pro Lula, viu? A coisa não está muito fácil para ele, não. Vamos aguardar ano que vem, ano de eleição, se esse povo realmente acordar, que eu digo esse povão mesmo, acordar e entender que um ser humano não pode ficar dependente de um governo, não pode ficar dependendo de um político. Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês que assistiram, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Um excelente, abençoado domingo para você, para sua família, tá bom, gente? E já a gente tá de volta. Até lá.